Vou compartilhar a tela com vocês, então, da aula 3. Na aula 3, a gente vai começar falando sobre liderança, que ainda é um item do planejamento do PDCA. Então, o que esse requisito da norma pede, a parte de liderança? Ela é dividida em 3 sub-requisitos, que é o 5.1, que é liderança e comprometimento, o 5.2, que é política ambiental, e o 5.3, que é papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Tá? Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Vamos lá, então. Falando do 5.1, vamos detalhar ele aqui. Liderança e comprometimento. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao SGA, responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do SGA, assegurando que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização, e assegurando a interação dos requisitos do SGA nos processos e negócios da organização, assegurando que os recursos necessários para o SGA estejam disponíveis. Vê só se... Ó, tem mais pessoal aqui para entrar, peraí. O Claudinho tá entrando na sala agora. Bom, o que isso quer dizer, então? Quer dizer que a alta direção, que no caso são os diretores da empresa, eles têm que estar diretamente envolvidos com o sistema de gestão ambiental. Então, eles têm que disponibilizar recursos para que o sistema rode, eles têm que comunicar também a importância do SGA. E quando a gente fala em alta direção, a gente não pode pensar que é só responsabilidade dos diretores, mas sim dos líderes também. Lembra que a gente conversou sobre isso ontem, né? E o que mais que cabe à alta direção em relação a esse requisito? Eles têm que, como eu falei, né, comunicar a importância do SGA eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGA. Eles têm que demonstrar liderança e comprometimento também, assegurando que o SGA alcance os resultados pretendidos, dirigindo e apoiando pessoas a contribuírem para a eficácia do SGA, promovendo a melhoria contínua, apoiando outros papéis pertinentes da gestão, a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade. Então, eles têm um papel bem importante no sistema de gestão, né? Esse requisito é mais para cobrar, que é um requisito que nas versões anteriores da norma, ele não trazia assim de forma clara que a alta direção tinha que ter esse envolvimento, sabe? Então, agora ele cobra, é um requisito. Como é que vocês auditam esse requisito? Existe uma parte durante o processo que vocês vão ter que auditar a direção. E aí, como que esse processo funciona? É através de uma entrevista com algum diretor, né? No caso, a gente sempre entrevista a Astrid, mas seria isso, assim, a gente precisa entrevistar a alta direção para saber qual é o grau de comprometimento dela, né, com o SGA. Então, ela tem que estar por dentro de indicadores, ela tem que estar por dentro dos recursos fornecidos, ela tem que estar por dentro do quanto o SGA melhorou de um ano em relação ao outro, de como é que está o contexto da organização, que seria aquele SWOT que a gente conversou. Então, como é que está o mercado? Qual é o risco do mercado
externo para o sistema de gestão ambiental, né? Então, é uma fala que é feita geralmente no início, né? Quando faz a reunião de abertura e em seguida começa entrevistando a alta direção. E aí depois, durante o processo, vocês vão estar percebendo outras coisas e vocês vão estar percebendo se a fala da alta direção está condizente com o que vocês estão vendo na prática. Então, é nesse momento que a gente audita esse requisito liderança. Ainda falando sobre liderança, a gente tem o requisito 5.2, que é a política ambiental. A gente tem uma política ambiental na empresa e a política ambiental ela é obrigatória pela norma da ISO 14001. Ela diz que a alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do escopo definido em seu SGA, seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização. Oi? Tudo certo. Tá. A política ela tem que ser apropriada ao propósito e ao contexto da organização, incluindo a natureza, escala e impactos ambientais da sua atividade, produtos e serviços. A política ela tem que prover uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais. Então, quando a gente tem uma política definida, a gente extrai dela alguns objetivos ambientais que eles têm que estar conectados. Esses objetivos têm metas que a gente tem que cumprir, enfim. Ainda sobre a política, ela tem que incluir um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outros compromissos específicos pertinentes para o contexto da organização. Esses outros compromissos específicos para a proteção ambiental podem incluir uso sustentável de recursos, mitigação e adaptação à mudança climática e proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. Então, se vocês olharem daqui para frente a nossa política ambiental, vocês vão ver que a gente tem um comprometimento lá na política com a proteção do meio ambiente e tem a palavra prevenção da poluição. Isso é obrigatório que tenha. A política também tem que ter um comprometimento em atender os seus requisitos legais e outros requisitos. Lá na nossa política, vocês também vão ver essa fala, que a gente tem que atender os requisitos legais. E também a política tem que incluir um comprometimento com a melhoria contínua do SGA para aumentar o desempenho ambiental. Então, quando vocês forem auditar a política ambiental, vocês vão pegar a política e vocês vão ver se esses comprometimentos que a norma exige que tenha, se está escrito lá. Então, vocês vão ver que se tem os três, a gente chama de 3 pilares. Toda política ambiental que queira ser certificada na ISO tem que ter esses 3 pilares, que seria a prevenção da poluição, os requisitos legais, né, o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, que seria o que esses outros requisitos? A própria norma da ISO, o contrato com a ENGIE, às vezes a ENGIE exige alguma coisa nossa da parte ambiental, a gente tem que cumprir. A própria certificação da ISO é um requisito da ENGIE. O que mais? Deixa eu ver. Licenças ambientais têm uma série de condicionantes que a gente precisa atender. Esses são os outros requisitos. E vocês vão ver que lá na política também tem que ter o terceiro ponto da tríade é a melhoria contínua do SGA, também vai estar escrito lá. Se tiver essa tríade mencionada, já é um ponto positivo, já é uma evidência de conformidade. Mas além disso, de determinar o que tem que estar escrito nela, a política ela tem que ser mantida como uma informação documentada. O que é uma informação documentada? É um documento que eu consiga evidenciar. Pode ser um Word, pode ser um Excel, pode ser... Geralmente um Word e Excel, assim, mas uma licença, pode ser algum documento externo, e tudo isso é uma informação documentada. Um currículo é uma informação documentada. Então, a política, ela tem que estar mantida como informação documentada.
E a nossa política, ela é um documento, ela tem um código, e a norma também diz que ela tem que ser comunicada na organização. Você já deve ter percebido a política ambiental em diversos locais, correto? Essa política, ela está disponibilizada em diversos locais, porque é um requisito da norma que ela esteja disponibilizada em diversos locais. E a gente, inclusive, comunica a política no site, porque a gente entende, ó, a própria norma pede, ó, estar disponível para as partes interessadas. Um jeito de a gente abranger uma visão por todas as partes interessadas é o site. Então, a política vai estar no site. Quando vocês forem auditar, vocês vão ter que ver se a política está no site, se a política está comunicada dentro da empresa e se ela é um documento, se ela tem código, se ela tem controle de versão. É isso aí. Dúvidas em relação à política? Não? Tudo bem? Certo. Então tá, seguindo. O outro requisito, então, é o 5.3, que é sobre papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização. Então, a alta direção tem que definir quem faz o quê dentro do sistema de gestão ambiental e tem que comunicar isso também. A alta direção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para assegurar que o SGA esteja conforme com os requisitos dessa norma, ou seja, quem é que vai coordenar o SGA e dizer se para a alta direção se ele está conforme. É a alta direção que define. Quem é que também, ela tem que definir também quem é que vai relatar o desempenho do SGA, incluindo o desempenho ambiental, para a alta direção. O que é esse incluindo o desempenho ambiental? São os indicadores, né? Quem é que vai levar esses indicadores para a alta direção? Ela tem que definir. Isso tudo tem que estar documentado. Beleza? Beleza. Então, vamos às atividades. Bem rapidinho aqui, pessoal. Vamos montar uma política ambiental juntos. Quais são os compromissos, aliás, ao invés de montar a política ambiental, né? Quais são os compromissos que não podem faltar na política ambiental? Atendimento de requisitos legais. Requisitos legais. Prevenção à poluição ambiental. Uhum. Agora é com vocês, pessoal. Recuperando os passivos ambientais também. Decorou a política da catarinense. Por aí. É. Recuperar os passivos ambientais faz parte da política da empresa, né? Mas assim, quais são os 3 pilares ali, os compromissos que não podem faltar? Melhoria contínua do sistema? Melhoria contínua do sistema, isso mesmo. Perfeito. Então, assim, ó, a gente, quando vai montar uma política ambiental, quando vocês forem auditar, vocês vão ter que ir com foco nesses 3 itens. Fala de atendimento aos requisitos? Ok. Fala de prevenção da poluição ambiental? Ok. Mas ela diz como prevenir também? Isso é importante. A gente recuperar os passivos ambientais que o Cafu falou, tá como um modo de prevenir a poluição ambiental, né? Como a gente cuida disso. Quando na nossa política a gente traz que a gente prevê a poluição reduzindo os impactos ambientais. Isso é o modo como tu vai prevenir a poluição. Então, beleza? Tem que ter esse modo, tem que dizer como. E também tem que ter o compromisso com a melhoria contínua. Vocês vão ver esses 3 requisitos. O que tiver além disso é uma proatividade que a empresa tem, tá? Mas se não tiver, se tiver tipo 10 itens maravilhosos, mas não tiver esses 3,
tá, não, a política ambiental vai ganhar uma não conformidade, ela não está conforme com os requisitos da norma. Beleza? Agora a gente vai entrar num item, num requisito chamado planejamento, que óbvio que também faz parte do PDCA no PLAN, né? No requisito de planejamento. Esse requisito de planejamento, que é o requisito 6, ele é dividido em 2 sub-requisitos, que é o 6.1, que é referente a ações para abordar riscos e oportunidades, e o 6.2, que são os objetivos ambientais e planejamento para alcançá-lo. O 6.1, ele é subdividido em mais 4 requisitos, tá? Então, ações para abordar riscos e oportunidades é dividido em generalidades, aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, e planejamento de ações. Vamos desmembrando cada um deles, tá? Para ficar fácil a gente conversar. Vamos falar sobre as generalidades da abordagem de riscos e oportunidades. A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para atender aos requisitos de 6.1.1, que é de generalidades, até o 6.4.4, que seria, voltando, que seria o planejamento de ações. Então, a gente tem que ter processo para atender tudo isso aqui. Tanto o que traz o item 6.1, quanto aspectos ambientais, quanto requisitos legais, quanto planejamento de ações. Ao planejar o SGA, a organização tem que considerar as questões referidas em 4.1. Alguém lembra o que era o 4.1? Não? 4.1 é o contexto, é o SWOT. E também a gente tem que levar em consideração os requisitos do 4.2, que seria as partes interessadas, e o escopo do SGA. E também a gente precisa determinar os riscos e oportunidades relacionados aos seus impactos ambientais, e requisitos legais e outros requisitos, e outras questões e requisitos identificados lá no contexto e nas partes interessadas, que a gente julgou que precisa ser abordado para assegurar que o SGA possa alcançar os resultados pretendidos, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, incluindo o potencial para condições ambientais externas que afetem a organização, e também para alcançar a melhoria contínua. Vai ficar mais fácil. Dentro do escopo do SGA, a organização deve determinar potenciais situações de emergência, incluindo aquelas que podem ter impacto ambiental. E a organização também deve manter informação documentada dos seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados, dos processos necessários, desde o 6.1 ao 6.1.4, na extensão necessária para ter confiança de que eles sejam realizados conforme planejado. A gente vai entrar em cada requisito desses agora aqui para esclarecer melhor essa fala genérica que a norma traz no início, né? Então, sobre os aspectos ambientais, que é o item 6.1.2, lembra que ela pede processo, né? Vamos ver como que ela pede isso de forma mais detalhada. Dentro do escopo definido no SGA, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Vamos lá, vamos trazer agora para a nossa realidade. Aspectos ambientais. Lembra que a gente conversou na primeira aula o que era aspecto ambiental? Que seria algo que pode causar um impacto ambiental. Seria consumo de alguma coisa, geração de alguma outra coisa, vazamento, incêndio. Tudo isso são aspectos ambientais. E a gente precisa, então, definir no SGA, né, tem que determinar quais são esses
esses aspectos por atividade, por produto e por serviço, que a gente possa controlar, né, diretamente, ou que a gente possa influenciar. Lembra que foi falado também do ciclo de vida? Então, entra nesse quesito aqui. A gente tem que considerar no aspecto ambiental, desde a geração, desde da extração do nosso produto até o uso final dele. Então, como foi falado, a Engie usou, o que ela vai fazer com as cinzas? Isso tem que estar lá na nossa matriz de aspecto e impacto. O que essas cinzas causam no meio ambiente? Qual é o controle que a Engie tem que ter para não causar impacto pelas cinzas no meio ambiente? Tudo isso tem que estar documentado. Ainda sobre aspectos ambientais. Ao determinar os aspectos ambientais, a organização deve levar em consideração mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, e atividades, produtos e serviços novos ou modificados. Me deem um exemplo de uma mudança que houve no nosso processo, recentemente. O que aconteceu de novo aí no nosso processo? Qualquer mudança. Onde ficavam os galões vazios lá na frente do container, no caso. Não sei se entra. Tá, vamos pensar em mudança de processo. Até isso aí, Rudi, que tu falou é interessante, porque a gente mudou a forma onde a gente armazena o nosso galão de óleo. E isso fez a gente controlar de forma melhor o impacto ambiental, certo? Então, quando a gente reavalia esse impacto ambiental, a gente não pode dar o mesmo peso para ele que a gente deu sem ter esse controle. Antes ele causava muito mais impacto. Então, quando a gente estava avaliando ele, a gente tinha que avaliar com peso maior. Quando a gente fez essa mudança de controle para algo que efetivamente vai causar menos impacto ambiental, então a gente tem que reclassificar esse impacto. Tá, isso correto? Mas o que eu quero dizer assim, ó, algum outro tipo de mudança. Um exemplo clássico é quando a gente só tinha explosivo. Quando a gente só tinha explosivos, a gente tinha na nossa matriz a extração, né, e o processo de detonação. Depois entrou o que também na Mira Bonito? O minerador? Isso, minerador contínuo. A partir do momento que o minerador contínuo entra, a gente tem que mudar a nossa matriz de aspecto e impacto. A gente tem que considerar ele e tem que avaliar também os aspectos dele. Outra coisa que foi feita, foi uma coisa muito boa, fechar as bacias. Fechar as bacias foi outra baita mudança de processo. Quando a gente fecha as bacias, a gente tem que reclassificar a matriz de aspecto e impacto. E tem que, inclusive, considerar as obras de fechamento da bacia, que também vão gerar impacto ambiental, porque eu vou ter mais fluxo de caminhão no local, entendeu? Se eu vou ampliar o almoxarifado, vamos supor, se eu vou construir alguma coisa, eu vou, sei lá, enfim, vocês entendem que se eu vou construir qualquer coisa, eu vou estar gerando mais impacto ambiental também. O processo de construção em si gera o seu impacto ambiental. E a atividade que vai ser implantada lá também tem um impacto ambiental. Né? Então, a gente tem que estar sempre atualizando a nossa matriz de aspecto e impacto ambiental. Tá? Outra coisa que tem que levar em consideração são as condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis. Então, lá na nossa matriz, a gente tem aquilo que é normal e a gente tem as condições anormais, como os vazamentos, e situações de emergência, como incêndio, explosão, desabamento, subsidência, tudo isso é situação de emergência. Dúvidas? Nossa, a galera sabe tudo. Vamos lá. A organização deve determinar aqueles aspectos que têm
ou que podem ter um impacto ambiental significativo, ou seja, os aspectos ambientais significativos por meio do uso de critérios estabelecidos. A organização deve comunicar seus aspectos ambientais significativos entre os diversos níveis e funções da organização como apropriado. Então, vamos lá. O que seria um aspecto ambiental significativo? Quando a gente classifica os aspectos ambientais na nossa matriz, a gente considera que aqueles que possuem nota máxima, que para nós, no nosso caso, né, é acima do ponto 13, eles são considerados aspectos ambientais significativos. Esses significativos a gente comunica para vocês. Onde? Nos treinamentos, nos murais, né? Às vezes tem vários setores que tu entra, tu já tem a visão de quais são os impactos ambientais significativos daquele setor. Né? Inclusive, se vocês observarem os setores de vocês, aquilo que, se vocês não encontrarem esses aspectos ambientais significativos, por exemplo, na boca da mina ou no ponto, que seria um lugar bom de colocar também, que agora me vem na cabeça que eu acho que não tem. Enfim, vocês entendem que tipo, quando vocês entrarem no setor de vocês, para estar a plaquinha lá de quais são os aspectos ambientais significativos. Isso é a exigência da norma é que a gente comunique. A forma como a gente comunica fica ao nosso critério. A gente sempre fala, quando a gente vem alguém de fora verificar o nosso sistema, a gente fala que a gente comunica através de treinamentos. Tá fácil? Só que para os auditores, o treinamento só às vezes não é efetivo, porque as pessoas esquecem. Só que a nossa turma não esquece. Eles entrevistam várias pessoas, perguntam sobre os aspectos impactos ambientais, e todo mundo sabe responder. É muito legal isso. Mas a gente precisa tomar mais esse cuidado, sabe? De expor em todos os locais mesmo quais são os aspectos ambientais significativos. Então, amanhã vocês observem. No setor de vocês, se não tem, vocês me avisem que a gente coloca. Beleza? Dormiram? Não, estamos curtindo. Então, tá. Ainda sobre aspectos ambientais. A organização deve manter informações documentadas dos seus aspectos e impactos ambientais associados, dos critérios utilizados para determinar seus aspectos ambientais significativos e dos aspectos ambientais significativos. Então, quando vocês forem auditar esse requisito, vocês vão pedir para ver a informação documentada. Eu quero ver onde que vocês abordam os aspectos ambientais de vocês. E como que vocês classificam os aspectos ambientais significativos. A norma não traz como que tu vai definir quais são significativos e quais que não são. Isso fica a critério de quem monta o sistema de gestão definir. E aí, o auditor, ele não pode julgar método. Não pode dizer, não, mas esse teu método tá errado. Não pode. Auditor não pode julgar método. Mas ele pode avaliar se o método está sendo eficaz ou não. Ele vai pegar isso onde? Em entrevistas, principalmente, né? Em andar pela rua, pela empresa, e ver se as pessoas estão descumprindo algum controle ambiental. Porque lá, quando determina aspecto impacto, tá? Qual é o controle ambiental que é feito? Então, isso não está comunicado. Aí que ele pega as não conformidades, sabe? Mas ele não pode julgar o método. Então, na Catarinense, a gente tem uma IT, né, que a gente escreveu, onde a gente determina como que a gente avalia os aspectos ambientais. Ela é enorme, é bem extensa, a metodologia bem complexa. Para escrever, a gente leu tese de doutorado com tese de mestrado, fez um mix e juntou e fez o nosso método de avaliação de aspecto e impacto significativo. Então, mas cada empresa tem a sua forma de escrever esse método. Os aspectos ambientais significativos, eles podem resultar em riscos e oportunidades associados tanto com os aspectos ambientais adversos, que são as ameaças, como
com os impactos ambientais benéficos, que são as oportunidades. Então, a norma ela pede muito que a gente gerencie riscos e oportunidades, mas ela dá a brecha de que os nossos aspectos ambientais significativos também podem resultar em riscos e oportunidades. Então, não adianta a gente querer inventar a roda, sabe? A roda já existe, a gente já tem a nossa matriz de aspectos e impactos ambientais, que ali já tem vários riscos e várias oportunidades. Só que riscos e oportunidades vão além disso, vão além de aspecto ambiental e impacto. Vai, por exemplo, quando a gente faz o nosso SWOT, aquilo que a gente levanta são riscos e oportunidades. As necessidades e expectativas dos stakeholders também são riscos e oportunidades. Então, a gente vai identificando esses riscos de outras formas, mas o aspecto também, o significativo também é um risco ou uma oportunidade, né? Se ele for benéfico também. Vamos fazer uma atividade. Prontos para mais uma atividade? Sim. Vamos lá, então. Tá muito moleza isso. Tá fazendo junto com vocês, fica fácil. Mas acho que é bom que vocês vão aprendendo também, né? Vamos lá, então. A atividade, o que vai ser? Vocês vão precisar levantar os aspectos e impactos ambientais, tá? Então, vamos lá. Citem 2 aspectos e impactos ambientais da nossa empresa e classifique-os como. Gente, está pedindo 2. A gente tem mais de 2.000. Então, vai ficar moleza. Ó, só 2 aspectos e impactos ambientais. Vamos lá. Primeiro vamos definir quais vão ser esses aspectos e impactos ambientais que nós vamos trabalhar. E depois a gente vai classificar esses aspectos e impactos, beleza? Certo. Tá. Vamos lá. Lembrem que aspecto pode ser consumo, geração, vazamento, incêndio e várias outras coisas. Mas vamos lá, me deem 2 aspectos. Atividade de extração de carvão é um aspecto. Ela é um Impacto. processo. A extração em si, ela gera alguma coisa para o meio ambiente ou ela consome alguma coisa? Isso é o... Iria gerar a redução das reservas do bem mineral. Isso seria um aspecto ou um impacto? É o impacto. É o impacto. O consumo do mineral seria um aspecto. Quando eu estou extraindo, a própria extração, a extração em si é um processo, né, nesse caso, né? Porque a gente acaba no início de tudo, né? Que é a própria extração. Mas poderia ser. Consumo de óleo. Isso. E os vazamentos. Essa é clássica, né, Cafu? Já foi auditado 500.000 vezes. Consumo de óleo. O Rude sabe bem o consumo de óleo aí. Oi? O Rude sabe bem o consumo de óleo. Pois é. Ó, então, o consumo de deixa óleo é quieto. um aspecto. É mais na mina G, né? Mina bonita 100%, né, Rude? Meio ambiente também quase não consome. Não vai me comprometer, não